Direito Administrativo, semana 3, dia 2, vídeo 3 e final. Nós estamos falando sobre o poder de polícia, certo? Agora a gente vai falar sobre o poder de polícia delegado e o poder de polícia originário, ok? São questões que são difíceis, aí o examinador não gosta muito de cobrar em prova, certo? Então são difíceis essas questões aparecerem em prova, mas caso apareça você vai poder se defender, é bem fácil, ok? Os doutrinadores vêm falando sobre o poder de polícia, a distinção do poder de polícia originário com o delegado, dizendo que o poder de polícia originário é exercido pela administração pública direta, certo? O que é administração pública direta? A gente vai ver nas próximas aulas, ok? Mas basicamente é o que? A administração pública direta, ela é os órgãos, ok? A administração pública indireta são as entidades, perfeito? Então os órgãos nasceram lá na década de... na época do Dom João VI, certo? Mais de 400 anos aí. Depois veio lá o Getúlio Vargas, então primeiramente teve uma primeira fase que foi a administração patrimonial por mais de 400 anos. Depois vem Vargas com a administração burocrática, certo? Lá na década de 30. E depois, lá na década de 60, no final da década de 60, em 67, vem aí sim a administração gerencial, porque é o marco da administração gerencial lá com os militares, é o Decreto-Lei 200 de 67. Aquela época teve o que? Nasceu a administração indireta. Então, empresas públicas, sociedade de economia mistas, fundações e autarquias, ok? Então, basicamente seria isso. Então, administração direta, órgãos, e as entidades, administração indireta. Depois a gente vai ver melhor isso aí. O que eu preciso saber? Poder de polícia originário, ele é o que? O que é exercido pela administração direta, ok? E o poder de polícia delegado é o exercido pela administração indireta. Só isso? Só isto, ok? Ainda que não seja o termo mais apropriado, porque deveria ser poder de polícia descentralizado, ok? Porque não há que se falar muito em delegação, aí há uma discussão entre os autores e doutrina, mas nós precisamos só saber isso. Poder de polícia delegado cai em prova dessa forma e é quem? Exercido pela administração indireta. Ponto. Somente isso. Agora, o que é importante saber? Que o poder de polícia delegado ele é exercido pela administração indireta, mas somente por pessoas de direito público, certo? Que, em outras palavras, está dizendo que não pode pessoas de direito privado exercer o poder de polícia, ok? Um parênteses aqui, eu não ia falar, mas vou falar, certo? STJ, isso daqui é a regra. STJ diz que há uma certa atividade do poder de polícia que pode ser utilizado pela administração indireta quando for pessoas de direito privado, quando estiver escrito em lei, ela fiscalizar, certo? Então, a parte do poder de polícia não como um todo. Ok? Então essa questão aí, se for uma questão muito filha da mãe, se for cair aí, então há essa possibilidade. Mas a regra geral, pode esquecer até essa exceção. E se você errar essa questão, certamente todos vão errar. Mas esta é a exceção. Se trouxer a exceção, você pode marcar, você vai estar correto, você vai estar à frente aí do seu concorrente. Ok? Mas a regra então é o quê? Somente pessoas de direito público podem exercer o poder de polícia, ponto final. O poder de polícia, então, ele é indelegável, certo? Por isso que há essa controvérsia aqui de, se ele é delegado, mas aqui está me dizendo que é indelegável. Então, é por isso que doutrinadores vêm trazendo essa discussão. Mas, lembra, delegado quem exerce administração pública indireta, somente entidades de direito público, ok? Indelegável o exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado à pessoa jurídica de direito privado, ok? Essa daqui então é a nossa regra, é isso que você tem que levar para a sua prova aí. Atributos do poder de polícia, então temos alguns atributos que nós já estudamos, então vamos relembrar. Primeiro, discricionariedade, certo? Segundo,
autoexecutoriedade, depois, por último, nós temos a coercibilidade. Perfeito? Rapidamente, o que significa cada um ainda? Discricionalidade. Temos lá dos atos administrativos, nós temos os vinculados, nós temos os discricionários. Nos discricionários, nós temos 2 dos 5 elementos que são discricionários. Quais são? Motivo e objeto. Então, a administração pode, em princípio, determinar dentro da oportunidade e conveniência quais atividades irá fiscalizar em determinado momento e também qual é a graduação que vai ser utilizada para uma penalidade qualquer, ok? Então nós temos uma margem de escolha. Então nós temos no poder de polícia a possibilidade de estar utilizando o elemento da discricionariedade, ok? O atributo da discricionariedade, melhor dizendo. Autoexecutoriedade. Então é aquela que a ação da administração pública sem a necessidade da anuência judicial, como nós já ouvimos, certo? Como nós já estudamos. Logicamente que após a ação da administração pública pode ter o controle judicial? Pode, ok? Autoexecutoriedade, então, é um atributo típico do poder de polícia, perfeito? Então, nós temos uma situação aqui, o que? Atributos do poder de polícia, nós temos então a autoexecutoriedade. Então, em regra, todos os atos do poder de polícia, nós temos a autoexecutoriedade, o que cai muito em prova, porque é uma exceção e o examinador gosta de exceção, é o caso da multa. Então, a aplicação da penalidade, ela é o que? Ela traz o atributo da autoexecutoriedade, certo? Agora, a cobrança desta multa não tem a autoexecutoriedade. Eu vou precisar de uma decisão judicial. Vandeir, me explica, me dá um exemplo disso. Você tomou uma multa de trânsito, ok? Tomou uma multa de trânsito e está lá para você pagar lá uma multa de natureza grave, perfeito? Está lá para você pagar uma multa de natureza grave. A minha pergunta é, você não pagou. Minha pergunta é, o Detran pode ir na tua casa, bater na tua porta e exigir que você pague? A resposta não. Ele vai precisar de uma anuência judicial. Você está devendo imposto de renda? Mesma forma. Posso aplicar multa? Sim, mas eu não posso cobrar esta multa sem a anuência judicial. Então, por isso que o atributo da autoexecutoriedade, ele é um atributo típico de poder de polícia, mas não está em todos os atos de poder de polícia. A exemplo, multa e aí, nesse caso, seria a cobrança. Perfeito? O que nós temos aqui? Alguns autores colocam o desdobramento da autoexecutoriedade, perfeito? Cai em prova isso? Resposta cai. Tem uma questão, inclusive, aí para vocês responderem em cima disso. A autoexecutoriedade, ela pode ser desmembrada em 2 subelementos. Qual os 2 subelementos? Exigibilidade e executoriedade, perfeito? O que é cada um deles? Só gravar isso aqui que você mata as questões aí que precisam ser resolvidas com esses conceitos. Primeiro, é exigibilidade. Então, algo que é exigível, certo? Então, sem a necessidade da autorização judicial. Então, sem a necessidade prévia da autorização judicial, impõe obrigações ao administrado. Então, isso aí é o que? A exigibilidade, perfeito? Exemplo, multa mais o certificado de licença veicular, lá o CRLV, certificado de registro veicular ou de licença de veículo, licenciamento, aquele documentinho verdinho que você recebe em casa, o licenciamento veicular. O que acontece? Quando tem essa exigibilidade, então tem o que? A imposição de uma obrigação. Qual a imposição da obrigação? Você recebeu uma multa por estar sem cinto, perfeito? Uma multa grave. Agora você não pagou, certo? Agora você pagou IPVA.
pagou as taxas de licenciamento, seguro obrigatório, mas o documento não foi à sua casa. Você foi olhar o que tinha acontecido. Eles estão exigindo que você pague a multa para receber o documento. Então, isto é o que? Uma imposição de uma obrigação. Então, isso é uma coisa que a doutrina chama de exigibilidade, perfeito? Exigibilidade. O outro braço, vamos dizer assim, da autoexecutoriedade é a executoriedade. Então, é a execução forçada da medida. Execução forçada da medida que ela impõe, então, aí o administrado. Então, impõe ao administrado, inclusive com o uso da força pública. Exemplo, a apreensão de mercadorias, perfeito? Então, autoexecutoriedade, exigibilidade e imposição de obrigações. Executoriedade, execução forçada da medida, perfeito? Então, esses dois conceitinhos caem em prova e difícil cair, mas quando cai aí dá uma exigida desse algo a mais aí dos candidatos, perfeito? Continuando, coercibilidade, então é a adoção de medidas, inclusive mediante o emprego de força, certo? Mas veja que isso daqui, ele muito se assemelha com o que nós acabamos de ver. Então não existe distinção precisa com o atributo da autoexecutoriedade. Perfeito? Quem diz isso? Maria Silva Zanella de Pietro. Perfeito? O que ela fala? Ela fala assim, a coercibilidade é indissociável da autoexecutoriedade. Certo? O ato de polícia só é autoexecutório porque é dotado de força coercitiva. Exatamente diz isso, no mesmo sentido, dizia pelo menos, já morreu, né? O Eli Lopes Meirelles, ele falava que não se distingue a coercibilidade da autoexecutoriedade, andam juntos ali, um se confunde com o outro. Então, preste atenção com relação a isso. Mas, para matar questões, caiu coercibilidade, pensa na uso de força coercitiva. Quando quiser desmembrar a autoexecutoriedade, quando tiver só o termo autoexecutoriedade, você está agindo sem a necessidade prévia da anuência judicial. É isso que você tem que ter em mente nas duas. Agora, ele desmembrou a autoexecutoriedade, então ele vai entrar nessa seara aqui. Então ele vai falar que a executoriedade é a execução forçada da medida ou a exigibilidade vai impor obrigações, perfeito? Lembra desses dois exemplos que eu dei que você vai conseguir matar as questões, ok? Por fim, nós vamos ter agora então o que? A prescrição. Prescrição aí então da ação punitiva do Estado. Então a prescrição ela prescreve em 5 anos. Onde está previsto isso? Na Lei 9873 de 99. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administração Pública Federal. Nós estamos falando de Administração Pública Federal. Direta ou indireta, o exercício do poder de polícia, objetivando a apuração de infração, a legislação em vigor, contados aqui que mora o perigo, da data da prática do ato e não da data de ciência do ato. Perfeito? Vamos supor, o ato foi cometido 4 anos e 11 meses atrás. Então posso punir? Ainda posso. O ato foi realizado, aí uma infração foi cometida, melhor dizendo, essa infração foi cometida há 11 anos atrás e somente agora foi descoberta. Posso punir? Resposta não, porque é a partir da data da prática do ato e não a partir da ciência do ato, perfeito? E se for um ato de infração permanente ou continuada, reiterada, mês a mês ali, então vai ter o quê? Do dia em que tiver cessado, perfeito? Se não cessou, não prescreveu. Se cessou, a partir do momento da cessação, ok? Então, a infração foi cometida mês a mês, foi cometida uma infração, e o último dia que foi cometido, a partir daquele dia que começa a contar os prazos, ok? Não parou a cessar, não cessou essa infração, então não ainda começou a contar prazo. Então, seria só isso. Então, cuida com esses dados da data da prática do ato e do dia em que tiver cessado. Então, é isso que nós temos para falar sobre prescrição. Beleza, povo?
Era só isso, um grande abraço e até breve.